Deixa chegar, gente. Começou? Vamos lá. Bom, gente, boa noite. É uma experiência diferente isso aqui, né? Tá todo mundo nessa expectativa também. A gente está aprendendo com vocês. Nós estamos vivendo um momento que muitos precisam estar em casa. Um momento que estamos afastados dos nossos trabalhos, dos nossos amigos. Muitos estão afastados de pessoas amadas. Mais de 15 dias, 20 dias sem ver parentes que moram às vezes do lado, moram perto. E em nossa vida social, nós temos os nossos amigos, nossos trabalhos, a nossa crença. Mas também estamos afastados dela, da casa ali que a gente frequenta todo dia. Por isso estamos aqui hoje, num esforço para tentar fazer chegar um pouco da doutrina espírita, um pouco da nossa crença, um pouco da nossa casa até vocês. Sabemos que não é a mesma coisa de que estar vendo ali a pessoa, de que estar conversando, apertando a mão, uma coisa tão comum no dia a dia que agora a gente começa a dar valor, sentir falta disso tudo. A gente sabe que não é a mesma coisa, mas a gente vai se esforçar para que seja uma boa experiência tanto para nós quanto para vocês. A gente está muito nervoso também aqui. Hoje, além de mim e do Maurício, a gente tem também a Ellen que está por trás da câmera ali, no controle da câmera, que vai ajudar a gente nessa transmissão. Estamos mantendo todas as precauções do isolamento social. Nosso álcool gel, a gente já passou um monte de coisa aqui na mão. A gente já está aqui tudo limpinho, tudo direitinho. Estamos um tanto afastados. Apesar da proximidade, a gente já está bem afastado. Bom, e a gente espera que vocês gostem do que vai acontecer hoje, que vai ser uma roda de conversa, vai ser diferente de uma reunião pública. Para começar, a gente vai pedir para Ellen ler a página para fazer a nossa prece. Vocês vão ouvir só a vozinha gostosa dela lá no fundo, porque ela tá lá atrás, não dá para ela ficar passeando pelos fios aqui que estão esticados no nosso estúdio. Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos à leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 117. Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, em Atos, capítulo 20, versículo 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e em verdade entrarás na posse dos sublimes
dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. E assim, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a imagem de Jesus e agradecer a Ele por mais uma noite de estudos nesta casa bendita que é o Amor à Verdade, que sempre está de portas abertas a quem quer que seja, a quem quer pedir ajuda, consolo e esclarecimento. Neste momento que estamos passando, em que nós não podemos estar presentes na casa fisicamente, que nós possamos estar em coração e em pensamento. Que Deus, nesse momento, possa estar nos abençoando, nos amparando e nos fortalecendo dia a dia para que cada um possa superar os desafios. Que os amigos espirituais possam estar ao nosso lado e ao lado de todos aqueles que estão passando por dificuldades. Que Jesus possa estar amparando a todos nós, encarnados e desencarnados do planeta Terra. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, o nosso tema de hoje, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, lá onde fala bem-aventurados os aflitos. E está no item 12 e 13, que a gente vai estudar hoje, que se chama motivos de resignação. Bem da atualidade, né, do que a gente está vivendo agora. Como é que vai acontecer? A gente vai lendo e vai comentando. Como eu disse, é uma roda de conversa. Aí a gente vai comentando junto. Vocês que estão vendo a gente podem mandar questionamento, podem perguntar alguma coisa, que a gente vai tentar fazer o máximo para responder aqui. Né? Eu vou pegar o primeiro parágrafo aqui para a gente ler. Pelo título. Motivo de resignação. A gente vai começar pelo título, motivo de resignação, para que nós possamos saber o que é realmente essa resignação que nós devemos ter. Porque muitas das vezes as pessoas podem confundir resignação por acomodação, estagnação. Não existe ninguém na face da terra que tenha um espinho no pé e não tire. Nós não estamos aqui para sofrer. Estamos aqui para o progresso espiritual de cada um de nós. Mas tem muitos momentos em nossa vida que nós não podemos escapar dos desígnios de Deus. Aí sim é essa resignação. Nós podemos nos desviar dos percalços da vida, superá-lo, etc. Mas acomodar jamais. Então a resignação é quando nós não podemos escapar de um mal e temos que passar por ele resignadamente. É essa resignação que esse item vem nos falar hoje, da importância que ele é para que nós possamos refletir, principalmente nos tempos atuais no qual nós estamos passando. Vai, pode ler. Bom, eu vou ler o primeiro parágrafo, né? Do item 12. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Mais cedo a gente conversava aqui e não é aquela... Jesus sempre falou no futuro, né? Vocês vão ser consolados, vocês vão. Ele não falava, ó, desceu o morro aqui, porque quando ele fala, está na bem-aventuranças. Tá? Ele está dando aquele sermão do monte e ele dá o resumo das leis morais dele toda. E não é aquilo quando as pessoas descerem e chegar em casa, bom, agora eu sou um bem-aventurado. Não é isso. A gente sabe que o futuro para Jesus era bem mais adiante. Jesus vem refletindo também, completando o que o Papa falou, que a vida não inicia no nascimento e nem acaba com a morte.
quando nós não somos um conjunto de células, nós somos espíritos imortais. Quando ele fala do futuro, ter a compensação, ele está falando para nós da pátria espiritual. E quando ele vem falar da resignação, ele fala assim, bem dizer do sofrimento. Nós só não vamos falar bem dizer do sofrimento se nós realmente concretizar em nossa vida, através da leitura, a pátria espiritual. Ela tem que deixar de ser abstrata para ser concreta. Não é por isso que a obra espírita, além do seu Pentateuco, tem as obras complementares, por exemplo, pelo apóstolo da atualidade, que é Chico Xavier, com quase 500 obras. Qual é o objetivo dessas obras? Complementar o Pentateuco e concretizar a parte espiritual. Não tem como ser resignado na face da terra sem ter a consciência completa daquilo que nos espera. Porque fica muito difícil, bem dizer, do sofrimento, se nós não temos compreensão do nosso futuro, do nosso destino. Então é essa pitadinha de sal em nossa vida que Jesus quis passar para nós. Bem-aventurado os aflitos. Aí pode continuar. Continuando aqui, também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora o que garantirá a tranquilidade no porvir. Deus, ele não vai cobrar dívidas, ele não está cobrando dívidas nossas, ele está cobrando atitudes. A gente não vai chegar no plano espiritual, morreu aqui, chegou do lado de lá, ninguém vai chegar e apontar o dedo pra gente, ó, você fez isso errado, mais isso. O que vai acontecer vai ser, você já consegue fazer isso certo, já consegue fazer essa outra coisa certa, isso aqui certo. O restante você volta e tenta de novo para fazer certo também. A gente não está aqui sendo cobrado dívida, está sendo cobrado atitude. Como é que eu estou lidando com o meu sofrimento agora? É interessante que fez me lembrar, antes de entrar no contexto da história, nessa frase aqui, felizes por sofreres. Quem na vida vai ser feliz por sofrer? Aí me lembro da história de Francisco de Assis, no meio de uma tempestade, no qual ele tinha pedido ajuda para várias pessoas, e bateu a porta de um convento, e o convento não abriu a porta para ele. E ele, para o seu companheiro, ficou feliz, porque naquele momento ele estava na mão de Deus, na mão da divindade. E ele glorificava a Deus pela oportunidade. É muito difícil para nós chegar a essa situação. Mas podemos chegar à situação da compreensão, esse feliz que ele está dizendo aqui, que nada na vida ocorre por acaso. Tudo tem um motivo. Deus não é injusto. As situações que ocorrem em nossa vida são construídas por nós mesmos. Nós somos arquitetos. Somos uma religião, uma filosofia e uma ciência reencarnatória. Então sabemos que as situações que ocorrem em nossa vida é para nosso progresso. Então percebendo ser feliz é que estou passando pelaquela situação, Deus está me testando, cabe a mim se unir a Ele através da oração. Isso é feliz. É você estar em comunhão com Deus nas dificuldades que a vida lhe oferece. Nós temos motivos para passar pelas dificuldades. É aprimoramento de cada um de nós.
cabe a nós nos unir com Deus através da prece, através da leitura edificante e fazer esse elo. Porque tem um motivo lógico para correr nessa vida. Ele fala, minha, que fácil. É a nossa vida futura. Sabendo passar pelas provações, economiza para cada um de nós dezenas, centenas de dificuldades, até milhares. Não tem mais necessidade de passar. Então Deus nos coloca à prova. Isso é ser feliz. Ter a consciência daquilo que nos ocorre, que tem um motivo óbvio, e nós temos que se ligar a ele. Isso que ele está dizendo de felicidade. Eu estava pensando aqui, do mesmo jeito que tem as provas que a gente faz ali, normalmente faz só a gente, individual, tem as provas que a gente faz em grupo na escola. Bem lembrado. Igual na escola, a gente às vezes faz prova em grupo, às vezes faz prova com consulta, né? A gente tem a doutrina espírita que a gente pode consultar muitas coisas. Tem aqui, ó, o Pentateuco, ainda tem um livro a mais ali, obras póstumas. A gente tem prova com consulta, a gente tem prova individual e no momento a gente está tendo uma grande prova coletiva, né? E o que a gente tira disso? Dá para a gente pensar no que a gente está tirando disso. Com certeza a gente está entrando de um jeito e não vai sair do mesmo jeito que entrou. Mas como que a gente vai sair? O que a gente vai ter feito até lá? Muitas pessoas estão tomando um monte de atitude que não tomariam se não tivesse acontecendo nada. Supermercado deixando de graça ali alimento para as pessoas pegarem. Outras pessoas sendo egoístas, tomando atitude totalmente contrária. A gente vai ver de tudo. Na hora que a coisa aperta, a gente vê se a pessoa está fazendo bem a prova ou não. Né? É para ler aqui? Pode ler. Eu parei. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? a gente fica pensando assim, Deus do nosso lado assim, ó. Porque nós, como espírito reencarnacionista, muitas das vezes acumulamos muita problemática, né? Muitos erros, muita dificuldade. Somos espíritos milenares. Não saímos do hálito de Deus agora. Então estamos na luta evolutiva por muito tempo. E nesse período nós acumulamos muitas dificuldades. E muitas das vezes nós refletimos pensando que Deus quer o nosso mal. Não, Ele quer a nossa evolução. Ele quer o nosso aprendizado. Então essa passagem aqui é muito interessante. Ele bate assim nas nossas costas. Olha só, meu irmão. A matemática de Deus é muito misericordiosa. De todas as problemáticas que você acumulou perante as suas reencarnações, você vai pagar 1%. O que quer dizer isso? Se você tem uma dívida no banco de R$100, vamos você para ficar bem fácil o cálculo. Deus quer que a gente pague, ou o bancário, R$1. Nós não ficaríamos felizes de pagar apenas R$1 no débito de 100? Ainda Deus, na sua bondade, fala assim: esquece o demais que passou. Porque esse 1% que Ele cobra de nós é o suficiente para que nós possamos fazer bem feito e aprender. Nós não precisamos passar por todas as punições que causamos na eternidade. Apenas com aprendizado, com um aprendizado bem feito, é o suficiente para pagar milhares de pecados do passado. Porque a finalidade é o aprendizado. A finalidade é o progresso, não é o castigo. Deus não quer castigar ninguém. Então, Ele é nosso Pai bondoso. Ele quer que a gente aprenda
de modo que nós possamos dar nossa parcela de cooperação. Nada na vida vem de graça, nós temos que ter mérito da conquista. E 1% que ele coloca em nossa vida como dificuldade, de todo o montante que é as nossas dívidas, nosso vermelho no cheque especial, ele dá 1%, mas que nós possamos fazer bem feito. E quando a gente faz bem feito, é o suficiente para pagar todas as dívidas anteriores. Deus não é maravilhoso? Deus é bondoso. É isso que ele diz nesse item aqui, que Deus é muito misericordioso com cada um de nós e ele não quer o nosso mal. É igual a gente pensar que tem alguma coisa que você quer muito. Pensando de forma material aqui, a gente quer muito ter... Tem muita gente que tem o sonho da casa própria, tem muita gente que quer um carro sim, que quer alguma coisa que não teria como comprar de uma vez só. Um sonho que não teria como comprar de uma vez só, né? Uma meta que não teria como fazer de uma vez só. E Deus fala, me dá de pouquinho em pouquinho que você, né? Aí você consegue atingir aquela meta, porque você está conseguindo fazer de pouquinho em pouquinho. E às vezes quando é casa, por exemplo, ó, se você pagar tanto de uma vez, você já elimina aquelas dívidas todas. A gente materialmente consegue entender isso, espiritualmente é a mesma coisa. Deus está falando, ó, se me der um pouquinho, é aquele nome sujo que a gente está no SPC de 1 milhão, e se pagar R$1 a gente quita a dívida. É o que Deus faz com a gente, porque Ele está interessado no que a gente está fazendo com aquele aprendizado. Eu vou continuar lendo, esse trecho é grande, eu vou dar umas pausas nele. Isso. Tal o sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Eu lembrei dos 9 leprosos, né? Uhum. No qual apenas um foi a Jesus agradecer. Então, muitas das vezes, ele quer dizer com essa passagem aqui, o que nós tiramos de nossa experiência. Por exemplo, a terra está passando pela dificuldade. Que de experiência a gente vai tirar dessa dificuldade? No mínimo, nós temos que romper as fronteiras. Não a fronteira geográfica, mas as fronteiras do amor. A Terra é um corpo coletivo. Nós temos que pensar no todo. Não é apenas um continente com as bonanças da vida. Todos nós temos que se preocupar com a dificuldade do outro. Então, no exemplo que eu dei da Terra, se a Terra não aproveitar, por exemplo, eu dei um exemplo coletivo, isso pode ser individual de cada um de nós, das nossas dificuldades. Se a Terra não se aproveitar e ser mais fraterna com essa dificuldade, trabalhar mais coletivamente pela essa dificuldade, continuando sendo territorial e egoísta, o que nós falamos para Deus? Que eu não aprendi com essa dificuldade. Tenho necessidade de passar de novo por outra dificuldade. Isso seja coletivo ou individualmente. E isso muitas das vezes nós fazemos. Pedimos a Deus, Senhor, me ajude a superar a minha dificuldade, seja qual for ela, uma doença financeira. E muitas das vezes suplantamos ela. Mas o que aquilo ali vai refletir na nossa vida? Vou ser mais fraterno ou continuarei sendo aquele mesmo egoísta? Aquele mesmo orgulhoso? Então, essas problemáticas, não adianta a gente se livrar dela, dos problemas do dia a dia, e ela não ser exemplo de modificação de nossa atitude. Quando nós somos infelizes? Toda vez que desviamos da lei de Deus. Então nós temos que ter a perspectiva de buscar esse nosso horizonte, buscar o nosso guia e modelo, que é Jesus, que há mais de 2000 anos inseriu todo o contexto na face da terra para que nós possamos aprender e colocar em prática. E a dificuldade é isso, para que nós possamos colocar em prática, através do aprendizado da dificuldade,
mudança de atitude e colocar em prática a bondade, a benevolência e a caridade perante todos. Bom, Aí vamos continuar. Continuando aqui. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Me lembrei da história de Divaldo Franco, um palestrante espírita da doutrina espírita. Ele contava, uma certa vez, numa palestra dele, que ele estava fazendo barba. E de repente, e a água aberta. E ele fazendo uma barba, de repente apareceu um espírito encostado na porta do banheiro dele. E ele fazendo a barba e o espírito olhando. Até uma hora que ele não aguentou mais, perguntou: meu irmão, o que você deseja? E o espírito simplesmente falou assim: essa água que você está desperdiçando agora vai lhe fazer falta no futuro. Aí na hora ele parou, fechou, e até hoje ele faz barba numa cuiazinha, numa baciazinha pequenininha para economizar água. O que quer dizer isso? Nos detalhes, todos que seja o erro mais pequeno que seja, ele é contabilizado na lei de Deus. Nós podemos enganar a sociedade, às vezes enganar até mesmo a nós mesmos, mas nunca a lei de Deus. Então, seja qual for a situação errada, ela é contabilizada. Não há na face da terra um fio de cabelo da humanidade que Deus não conta. E aí, Maurício? Só para complementar, facilmente a gente consegue contar dentro do fruto quantas sementes tem. Mas Deus sabe contar quantos frutos tem na semente. Então Deus tem a consciência de tudo que acontece no universo. Pode falar. Não, e aí a gente tem que entender melhor esse sentido que ele fala de punição. Não é punição de olho por olho, dente por dente, daquilo que toma lá, dá cá. Não é nesse sentido. O próprio espírito que aparece para Divaldo quando fala essa água vai fazer falta, é porque ele sabe que um dia a água vai fazer falta mesmo para... Ele já pode ter tido essa experiência. Não é porque, porque tu tá gastando vai fazer falta. Da mesma forma que só porque Divaldo passou a fazer na cambuquinha, ele vai ter mais água sobrando mais para frente. Não, foi o aprendizado que ele teve daquilo ali. Não é punição, só porque você está jogando essa água fora, você vai ficar sem. Teve uma palestra que André Trigueiro deu no sítio Arte da Terra, aqui em Sepitiba, que ofereceram para ele um copinho d'água. Ele falou: eu não aceitei porque eu não quero ver esse copinho d'água depois que eu desencarnar, daqui a não sei quantos anos, quando eu reencarnar, esse copinho vai aparecer para me atormentar, porque ele demora não sei quantos anos para sumir do planeta. A água também que Divaldo estava gastando ali é reciclada. Há pouco tempo a gente passou aqui por um momento difícil com a SEDAI, né? A gente já tá nessa situação. E se a gente, a lição que Divaldo teve ali, não foi só com a água. Ele não vai passar a economizar só a água. Ele está passando a perceber as coisas que ele está fazendo em excesso. É interessante também para a gente possa refletir, já que você deu o exemplo que falou do Divaldo. Todo excesso em nossa vida, seja qual for ele é para ser fornecido para aquele que tem a escassez, que tem a dificuldade, aquele que lhe falta. Então, seja na área financeira, seja na área do conhecimento, nós não podemos ser egoístas, de tal maneira de desperdiçar só em nós tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Nós temos que fornecer para aquele que está em suas dificuldades. A gente está com a Ellen está levantando o dedo aqui para falar. Lembrando também que todo o excesso que a gente faz hoje, no presente, no nosso futuro, mais lá na frente, fará falta. Aquilo que a gente faz de excesso, numa outra existência, ou nessa mesma, mais à frente, a gente vai sofrer a consequência. Com certeza. Vamos continuar a leitura aqui, então.
Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ninguém gosta de fazer isso, né? Que é aquela coisa de repetir na escola. Eu tive a experiência de repetir na escola, no início dos estudos. E tu acaba tendo que ver tudo de novo. O problema de repetir a escola não é você ter que ver tudo de novo, é você ver coisas que você já viu e você tem que fazer aquilo ali, tem que passar por tudo de novo. Ver a carinha dos amiguinhos seguindo em frente e você ficando ali, você querendo ir junto e não pode. O problema de repetir é esse. E a gente, quanto menos evoluído nós somos, mais a gente tem que aprender por repetição. Ver nossos dias, conta nossos dias. Todo dia o sol dá uma volta, a gente acorda, dorme, come, almoça, janta. A gente repete todos os dias. Todos os dias. E aí, uma hora a gente vai cansar daquilo e aí a gente passa a se esforçar. Quando a gente passa a se esforçar para não repetir mais, a vida continua, o material continua a gente repetindo, mas o sentido muda, né? Então é interessante isso que ele falou, porque para que isso possa acontecer, além de sofrer, muitas das vezes sofremos, nós temos, aqui nesse livro que ele está falando, nós temos que saber sofrer. Porque nós percebemos nas situações que ocorrem individualmente, né? A gente vê uma criança acefálica, ou coletivamente, vendo um terremoto, um maremoto, um tsunami matando dezenas, centenas de criaturas. Muitas das vezes não compreendemos porque não temos muita intimidade na lei de Deus e blasfemamos contra Ele, chamando de injustiça o que ocorre na vida individual e coletiva da humanidade, questionando até mesmo a existência de Deus. Porque se Deus é nosso Pai e Ele é bondoso, por que Ele deixa essas situações tão aflitivas acontecer em nossa vida? Aí o que acontece? Nós começamos a blasfemar, resmungar, dizendo que Deus é injusto, que não é justiça isso que está acontecendo na minha vida. O que acontece? Eu sou reprovado. E eu tenho que passar isso tudo de novo, como o exemplo do Pablo. Repetir a escola da vida tudo de novo, vendo nossos irmãos que conseguiram passar pelas suas dificuldades, resignado, superando os degraus da evolução. E nós ficamos para trás. E além de ficar para trás, nós temos que repetir. Então causa um mal-estar muito grande em cada um de nós, nas situações que ficamos. E é interessante que nessa situação, ninguém pode doar a sua conquista para o outro. Nessa parte, aquilo que você conquistou, você não pode passar para o seu filho. Você pode orar por ele, pedir por ele a clemência de Deus. Mas você não pode pegar a sua evolução, a sua compreensão de tudo e dar para quem você ama. Isso é individual. Então cabe a nós, cada um de nós, sabermos passar pelas dificuldades para que nós não possamos ser reprovados na escola da vida. E tem um detalhe, na escola do homem, você pode ser jubilado. Na escola da vida, não. Deus tem paciência e resignação de nos esperar séculos, milênios, até chegar a um determinismo, além da morte, a nossa perfeição. Todos nós que estamos na face da terra vamos
chegar à condição de espírito puro. Uma coisa que eu lembrei aqui, quando a gente não é resignado, é como se a gente estivesse repetindo de ano e reclamando do professor, mas a culpa foi nossa. Exatamente. Né? Eu estou repetindo de ano e estou reclamando ali do professor. Não que esse professor é ruim, aí repito de novo, mas esse professor é muito ruim e repito. Não é mais fácil, mesmo se você acha que o professor é ruim, você tentar se esforçar e passar. Pronto, aí muda de professor. Só que a gente no mundo... No mundo da vida, o nosso professor é Deus e ele é perfeito. E ele não vai mudar. Então o erro está em nós. O erro tá nós temos que mudar. Deixa eu continuar aqui. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário, ide e recomeçai a tarefa. Às vezes a gente a gente não começa passando por todos os problemas de uma vez só, né? Os problemas vão chegando e a gente vai exercitando essa resignação. Aí passa por aquele primeiro problema, aí acha que agora tá tudo bom, e a gente começa a fazer um monte de coisa aproveitando, né? Enquanto não estou sofrendo, eu vou aproveitar a vida. Eu já ouvi pessoas que, às vezes pela crença de não acreditar em outras vidas, falam: eu vou aproveitar tudo que eu posso aproveitar agora, porque daqui a pouco eu caio doente aí acabou, né? Eu já vi gente que queria morrer cedo porque não queria ficar velho para não ficar doente. Eu conheço pessoas assim. Então, é essa situação que está chegando, que está falando ali. Você já aproveitou tudo aqui na Terra que podia aproveitar. Chegar do lado de lá, você vai acabar tendo que voltar porque você não entendeu nada. E é interessante aqui que uma parte aqui que ele fala do falidos, né, daqueles que vão ter que recomeçar a tarefa porque foram reprovados, é ainda no século XXI o objetivo de muitas pessoas que passam na face da Terra. Que muitas pessoas ainda acham que a felicidade terrena ela está no tempo livre de ociosidade que ele fala aqui, na busca do poder, da beleza e da juventude e da riqueza. E sabemos que todos esses itens juntos não é sinônimo de felicidade, mas a maioria das criaturas na Terra está muito mais preocupada na conquista dos bens espirituais, muito mais preocupado na conquista dos bens materiais do que os espirituais. Então, muitas das vezes, nosso objetivo de vida está totalmente trocado. Sabendo que a vida é muito mais do que matéria, buscais o reino de Deus primeiro, que o demais será acrescentado. A maioria de nós não fazemos isso. Buscamos nas faces da terra, prejudicando os bens materiais, espirituais, priorizando a matéria, na conquista do ter, e deixa o ser em milésima opção. E quando chegamos no final da tarefa, vemos que estamos totalmente reprovados e temos que começar tudo de novo. Nós temos que priorizar a nossa vida, em nossa agenda diária, as coisas espirituais também. O que eu tenho na minha agenda hoje em dia das conquistas dos bens espirituais? Hoje, nós estamos assistindo uma palestra falando sobre Jesus e resignação. Isso conta na sua agenda, conhecimento. Mas é o suficiente? O que a gente vai fazer com isso, né? O que nós fazemos com o nosso tempo para não sermos reprovados? Agora, com essa crise, muitas pessoas não têm o pão do corpo. Será que eu tenho consciência que aquilo que eu tenho excesso em minha casa pode fazer benefício para aquele que não tem nada?
Porque aí você, na sua atitude do bem, você está buscando as conquistas espirituais. E não vai ser reprovado. Então nós temos que olhar a nossa agenda, o que fazemos diariamente, nas conquistas dos bens espirituais. Que essa é a prioridade da vida. Agora a gente já está entrando no outro item, que é o item 13, né? O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Vamos comentar essa parte. Vamos comentar. Se nós tivermos uma noção, a parte que nós passamos pela Terra, a espiritualidade nos explica que é menos que um piscar de olhos perante a espiritualidade. Esse tempo que passamos na face da Terra, muitas das vezes valorizamos por demais, ele é mínimo. Mínimo. Quando a gente perceber isso, verificaremos que as dificuldades que passamos na nossa vida, se a gente fazer uma análise, não é o tempo todo, são bem reduzidas. Ela é muito pequena, essas provas. Veremos que essas situações são mínimas e passamos a valorizar as conquistas espirituais a partir do momento que nós começamos a avaliar a nossa vida. Por exemplo, muitas das vezes temos uma família, temos nossos filhos. Quando analisamos a sua criação, o que a gente faz? Faz uma perspectiva de futuro material. Porque nós estamos preocupados de ele ser um doutor, um médico, um engenheiro. Nós não estamos preocupados de ele ser um homem de bem. É o que falta na face da terra, é um homem de bem. Não interessa a posição social que ele esteja. Porque sendo homem de bem, a posição que ele estiver, ela será bem executada. Então o que a gente fazemos? Priorizamos as melhores escolas de acordo com as nossas condições, os melhores cursos de línguas, etc. Botamos musculação, academia, e exercício, e judô. E ela faz uma análise. O que se preenche na vida daqueles que nós amamos, nas conquistas dos bens espirituais. Só pensamos na matéria. É isso que ele está falando aqui. A gente tem que refletir a vida no sentido próprio dela, que é a vida terrena, é momento de progresso, é oportunidade de evolução, de trabalho, de fortalecimento dos elos, de amor, seja na família, seja com o vizinho, seja com o chefe, com o subordinado, seja entre os países. Nós temos que desenvolver esse amor. E priorizando em nossa vida o acúmulo do conhecimento da lei de Jesus, que já foi inserida na face da terra há mais de 2000 anos, esse será instrumento importantíssimo para edificar a nossa fé e mudar o destino de cada um de nós, priorizando o que temos que priorizar. As coisas espirituais, porque essa é eterna. Lembre-se, meus irmãos, caixão não tem gaveta. Tudo de matéria ficará aí. E nós não vamos só carregar conosco aquilo que nós conquistamos, os bens espirituais. Aquilo que nós acumulamos de atitude benéfica no bem. Essa é a proposta desse mudar
Mudar de atitude. Tem a ver com o ponto de vista, né? Um Ah, dos é. capítulos que eu mais gosto no Evangelho segundo o Espiritismo é justamente o ponto de vista. Que ele fala que às vezes a gente está tomando atitudes, a gente está renitente ali em alguma coisa, e se a gente mudar às vezes um pouquinho o foco, um pouquinho o ponto de vista, virar para lá, a gente percebe a coisa totalmente diferente. Eu lembrei até do meu trabalho mesmo como fotógrafo. Às vezes o Caju não estudou fotografia, vê uma cena bonita e tira uma foto. Eu vejo a mesma cena, se eu mudar um pouquinho o ângulo, a foto já vai sair totalmente diferente, né? Às vezes o ponto ali que você está vendo modifica tudo. Você transforma aquela visão, aquela percepção que você está tendo. E isso é muito bom quando a gente está falando da nossa existência, né? Se a gente está tentando uma coisa e está errada, por que a gente não muda um pouquinho o ponto de vista? E o ponto de vista não é mudar a pessoa, é mudar para onde a gente está olhando, não é pegar a pessoa e arrastar para tirar da tua frente, né? A gente está no último parágrafo. Vamos ver o último parágrafo. Nosso tempo já está chegando pertinho já do final. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. E às vezes a gente passa a existência inteira querendo alguma coisa que não está ao nosso alcance, né? Tem muito disso. Quando ele falou aqui, um ponto importante é quando a gente tem a visão apenas da matéria na vida, né? Diz que a filosofia é materialista. Os percalços que passamos na vida, para as criaturas que não acreditam na eternidade, só acredita na matéria, ela, quando passa pelos sofrimentos e dificuldades que a vida lhe oferece, que eles estão aqui pelo prazer e pela satisfação momentânea, quando essas dificuldades da vida chegam até eles, o peso é muito maior. Por isso nós estamos no século do suicídio, da depressão. A coisa está apertando, né? Por quê? Como as pessoas ainda, uma quantidade muito grande, acreditam no nada após a vida, ele usa, por exemplo, o suicídio como caminho de fuga. Os covardes morais. Porque tem para ele que ninguém quer se matar. Ele quer acabar com o sofrimento. Tem para ele, inocentemente, que a solução do seu problema é eliminar a própria vida. Sem perceber que a vida continua e a situação só vai se agravar. Então, aqueles que têm a noção da pátria espiritual, da imortalidade da alma, conseguem carregar os seus percalços com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade. Porque ele sabe, naquela passagem de Jesus, quando caminha pelas areias, e toda vez as criaturas humanas, quando olhas para a pegada e vê só um par de pegada e a outra some, questiona Jesus: por que me abandonaste nos momentos de dificuldade?
Esse é o materialista, que muitas das vezes nem acredita em Jesus. Mas o espiritualista, o espírita, ele consegue visualizar que é a verdade. Não é não, quando você vê uma pegada, você está vendo a minha, meu filho, porque eu estou te carregando no colo. Então, compreendendo a lei de Deus nos facilita a passar pela dificuldade. Jesus já dizia, no mundo só terei dificuldade, não se preocupe, eu venci o mundo. O que quer dizer isso? Que ele traça a meta e mostra o objetivo, chegar até ele. A solução do problema é compreender o ensinamento de Jesus para que as coisas sejam mais leves, seja mais tranquila e que possamos superar muito mais facilmente as dificuldades propostas pela vida. Então a impressão do revés que acontece das dificuldades que acontecem na nossa vida, a gente vai perceber que são momentos insignificantes. Insignificantes. Que nada é eterno. Que vai passar facilmente. A partir do momento que você tem bagagem para compreender aquilo. Falar da dificuldade de longe é fácil. Quem está lá que sabe disso. Mas não tem mérito de conquista aquele que não passa pela dificuldade. É mérito daquele que sabe passar. E para passar, nós temos que compreender o ensinamento do Cristo e colocar em prática. E é muito bonito quando ele fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não fala que vai, vou acabar com a tua dor. Ele fala que vai te dar um alívio. Você entender todo o exemplo que Jesus deu vai te dar um alívio. O mestre que não tinha que passar nada daquilo e passou, né? Ele está falando, olha ali o meu exemplo, me segue, você vai sofrer. Ele falou para vários apóstolos, né? Vocês vão passar por várias coisas, várias dificuldades, mas me segue, mantenha a pegada ali me seguindo, que quando tiver caído eu te ajudo a levantar, né? É interessante que quando ele fala vinde a mim, o que é vir a mim? A gente vai nas esferas superiores de espírito perfeito, vamos lá chegar até ele? Não. Ele nos deixa o Consolador prometido. Toda vez que você abre a obra do Pentateuco, você está indo a Jesus. Vinde a mim. Então você tem que ir até ele. Como é que você vai? Através de suas obras. Através de seu ensinamento. E no Pentateuco, ele é um resumo. O Espiritismo, ele faz um resumo do resumo da lei de Deus. Se você fizer uma comparação desse conhecimento do Pentateuco em relação à lei de toda a lei de Deus, isso aqui é uma gota, aquela gota que você pinga nos olhos, colírio. Isso aqui significa uma gota em relação a toda a lei de Deus, que seria todos os oceanos da face da Terra. Então, para que nós possamos ir até Ele, nós temos que seguir até as suas obras, conhecer o seu ensinamento e tornar cada ensinamento desse atitude em nossa vida. Aí somos vitoriosos nas etapas evolutivas da vida no qual passamos pela Terra. Que nós possamos conhecer Jesus intimamente e até Ele bondosamente nos espera. Jesus nos recebe carinhosamente de braços abertos. É só a gente nos direcionarmos até Ele, que carinhosamente nos abraçará com todo o seu amor. Acho que acabou, né? A gente chegou no nosso tempo final e a gente agradece. Teve um monte de gente aqui, não dá para responder ao mesmo tempo, né? Um monte de gente aqui falando, dando oi pra gente, dando tchauzinho. Quantas pessoas estiveram conectadas? Agora 25, mas chegou a 30. Chegamos a 30 pessoas assistindo, ainda tem a parte que eu compartilhei. A gente agradece, a gente está chegando no final. A gente vai pedir para Ellen, vem para cá ler.
Ellen vai ler a nossa página de encerramento para o Maurício fazer a prece. Para a gente terminar. Isso vai aparecer. Vai. Bom, renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, à força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. E assim, com essas palavras maravilhosas, que possamos levar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Pai misericordioso, e agradecer essa oportunidade bendita no qual estamos tendo de divulgar o Evangelho de Jesus através da internet. Deus, ampare toda a humanidade por esse período de dificuldade que passamos. Que a sua centelha de amor, Mestre, possa cair sobre todos aqueles que passam pelo vale da sombra. Que eles possam se sentir amparados, Senhor. Que eles possam perceber, Mestre querido, que eles não estão sozinhos. Que a sua mão acalenta cada um. Que a paz do Cristo ampare, não só hoje, mas por toda a eternidade, toda a humanidade, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.